Fala galera da Rádio Botafogo, aqui é o Matheus, e se você ainda não me conhece, eu tô lá na página do Twitter, @fogostats, basta você botar lá na barra de pesquisa que você me acha fácil. E hoje eu vou falar sobre o nosso técnico interino, né, o Ricardo Rezende, e o Lúcio Flávio também. Eu vou falar um pouquinho sobre a reta final dele, né, utilizando mais jovens da nossa base, como é que foram essas partidas, as dinâmicas. E eu vou falar sobre o desempenho, né, do Ricardo Rezende na base, para a gente poder ter uma ideia melhor de como que ele pode ajudar o profissional do Botafogo nessas próximas semanas, nessas próximas partidas que ele estará à frente da equipe. Eu espero bons desempenhos, porque é um técnico que eu gosto muito e que tem feito um trabalho muito interessante na base do Botafogo. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria pedir para você se inscrever no canal, cara, da Rádio Botafogo. Estamos quase chegando a 34 mil inscritos. Falta bem pouquinho. Então ajuda a gente nessa. Se inscreve. Vai aparecer um sininho do lado se você ainda não é inscrito. Você ativa esse sino para você receber as notificações do canal, quando sair vídeo, quando for ter live. Então você vai ficar ligado sobre tudo que acontece aqui no canal da Rádio Botafogo, beleza? Também queria pedir para você deixar o like no vídeo se você gostar, é claro, né? Mas se você não gostar, comenta aí embaixo por que você não gostou, a gente troca um papo, e é isso, o debate sempre prevalece. Vamos falar sobre o Ricardo Rezende e o Lúcio Flávio? Vamos lá. O Ricardo Rezende é um técnico que tem vários pontos positivos, mas alguns pontos positivos são mais fortes, né, para a gente poder perceber e destacar. Um dos pontos mais positivos que eu vejo no Ricardo Rezende é um técnico que consegue compreender muito bem como funcionam as dinâmicas de uma partida de futebol. Ele consegue perceber quando que a equipe precisa contra-atacar, né? Quando a equipe precisa recuar um pouco mais as linhas, temporizar um pouco mais a defesa, e isso é muito benéfico para qualquer equipe que ele treina, porque as equipes conseguem ter uma compreensão tática maior e conseguem também se dar melhor em várias situações de jogo que elas podem até não estar muito acostumadas. Então isso é algo muito importante do Ricardo Rezende, que ele implementou na base desde que ele chegou, né, na temporada 2020, na reta final da temporada 2020 do Sub-20. Um dos outros pontos positivos que eu posso destacar do Ricardo Rezende é a compactação da equipe. O Botafogo Sub-20 é uma equipe muito compacta, então ela consegue interceptar muitas bolas. E qual é o ponto positivo de interceptar muitas bolas? Com isso você encerra, né, jogadas ofensivas da equipe adversária e você consegue fazer uma transição rápida. Você consegue pegar a defesa adversária desprevenida. Você consegue pegar a equipe adversária desorganizada no seu campo de defesa. E isso é algo que o Ricardo Rezende aproveita com muita qualidade na equipe do Botafogo. Ele tem pontas rápidas, né? Ele utiliza o Jonathan, ele utiliza o Enio. O próprio Matheus Nascimento é um centroavante muito veloz, de qualidades físicas muito interessantes, né? Apesar de ter 17 anos e atuar no Sub-20. E um outro ponto, né, que o Ricardo Rezende tem é de conseguir tirar o melhor dos jogadores que ele utiliza na base. Muitos jogadores eram criticados, né, antes de chegar o Ricardo Rezende, e quando ele chega, ele consegue melhorar esses atletas porque ele dá uma compreensão tática melhor para eles e consegue perceber as características deles para poder encaixá-los, né, no seu esquema de jogo. Ainda sobre a compactação do Ricardo Rezende, eu trouxe um dado curioso para vocês perceberem como que a compactação é muito importante. Nos 2 primeiros jogos do Botafogo no Brasileirão Sub-20, a equipe do Botafogo interceptou 122 bolas. 122 bolas interceptadas contra a Chapecoense e contra a Grêmio, 2 partidas que o Botafogo venceu. E o Botafogo de Chamusca, nas últimas 4 partidas, né, como comparação, nas últimas 4 partidas interceptou 145 bolas. Com metade das partidas, a equipe do Ricardo Rezende interceptou quase que a mesma quantidade de bolas que o Botafogo, né, do ex-técnico Marcelo Chamusca. Então você percebe aí como a compactação defensiva é muito importante e como a gente pouco vê isso, né, no profissional. É uma das coisas que eu espero que o Ricardo Rezende ajeite, né, treinando a equipe principal do Botafogo. No Sub-20, o Ricardo Rezende ele deixou, né, a equipe no G4
é uma das 4 equipes invictas ainda, né? Uma das únicas 4 equipes invictas, juntamente com Vasco, São Paulo e Palmeiras, né? O Botafogo, ele empatou até com o Vasco por 1-1. Foi uma partida onde o Botafogo sofreu bastante até, mas com um lindo passe do Enio, o Botafogo conseguiu empatar, né, aquela partida. O Botafogo ele tem a segunda melhor defesa do campeonato, sofreu apenas 2 gols em 5 jogos, e isso é uma coisa também que é muito boa do Ricardo Rezende. Por onde ele passa, ele consegue manter uma consistência defensiva. O Botafogo em 2020, né, o Sub-20 2020, era uma equipe que sofria muitos gols, tinha um desempenho muito ruim no Brasileirão Sub-20, e quando ele chegou, ele conseguiu dar a solidez defensiva que aquela equipe precisava com as mesmas peças. Era uma equipe que jogava de forma reativa e, mesmo assim, conseguia ter um desempenho defensivo ruim. Com o Ricardo Rezende chegando, ele deu mais repertório tático para a equipe, conseguiu compreender as características de cada jogador e fez assim com que a equipe tivesse uma solidez defensiva. Ele fez os últimos 19 jogos da equipe do Botafogo Sub-20 em 2020, e nesses últimos 19 jogos ele sofreu apenas 11 gols, ou seja, ele conseguiu, né, fazer com que estancasse essa quantidade de gols que o Botafogo ia tomando em todas as partidas. No Brasileirão Sub-20, ele teve uma média de 1 gol sofrido a cada 2 jogos. Se eu não me engano, desculpa, eu não anotei aqui o número, mas se eu não me engano, foram 10 partidas, né, que ele fez e sofreu apenas 5 gols. Então, é um índice muito interessante de gols sofridos do Ricardo Rezende. Agora, sobre o retrospecto na carreira do nosso técnico interino atual, ele tem 105 jogos na base, venceu 62, empatou 26 e perdeu 17. Ou seja, a gente consegue perceber que o Ricardo Rezende, durante toda a sua carreira por categorias de base, conseguiu manter um padrão de resultados, né? Ele vence mais do que perde e empata, né? Agora, sobre gols, ele marcou 191 gols em 105 jogos, uma média de quase 2 gols por jogo, e sofreu 78 gols nesses 105 jogos, média de 0,7 gols por jogo. Outra coisa que a gente pode perceber, né, a solidez defensiva que ele tem desde o início da sua carreira. E outra curiosidade é que ele nunca terminou uma temporada como técnico de uma equipe de base, né, seja por Botafogo, Cruzeiro ou Atlético Mineiro, onde ele sofreu gols acima da quantidade de partidas que ele disputou. Por exemplo, disputou 30 jogos, sofreu 20 gols, 21 gols, então ele nunca sofreu mais gols do que o número de partidas que ele disputou. Então ele demonstra muita constância nos seus trabalhos. É algo que ele também pode levar para a nossa equipe principal. Agora, sobre o índice de gols esperados e o índice de gols esperados sofridos do Ricardo Rezende, tem dados muito interessantes. Eu trouxe comparações, né, com os dados do Botafogo no profissional. Mas se você não sabe o que é o índice de gols esperados e o índice de gols esperados sofridos, tem um vídeo meu aqui no canal da Rádio Botafogo, onde eu explico detalhadamente o que são esses índices, para que eles servem e como que a gente pode ler nas situações dos jogos. Então, se você não sabe, pausa o vídeo, vai lá e volta aqui para você entender melhor, beleza? Então, agora falando sobre os índices. O índice de gols sofridos, esperados, né? Vou começar pelo índice defensivo. O índice de gols sofridos esperados do Ricardo Rezende, pelo Botafogo, ele gira em torno de 1,3. Eu não vou dar o número exato para vocês, porque a minha plataforma ela ainda não atualizou com o jogo do Atlético Paranaense. Então, não seria bom dar um número exato para vocês. Mas, mesmo se fosse um número muito diferente, não mudaria, porque é uma média já de vários jogos. Então, o índice dele é de 1,3 gols sofridos, né? Gols sofridos esperados. E a média de gols sofridos dele é de 0,6. Ou seja, a equipe dele sabe sofrer pressão e muitas vezes sai sem ser vazada. É algo que a gente vê, né, de forma rara na equipe do Botafogo profissional. É uma equipe que está tomando gol quase todo o jogo. Era algo que a gente podia, né, elogiar na equipe principal do Botafogo, a solidez defensiva, que foi se esvaindo com o início da Série B. Já no primeiro jogo o Botafogo sofre gol, e é algo que a gente vê muito em falta no Botafogo principal hoje. E é algo que o Ricardo Rezende também pode levar, né, para essa equipe. Comparando com o Botafogo profissional, né, o índice do Ricardo Rezende de gols sofridos esperados era de 1,3.
O do Botafogo profissional era menor, de 0,9, ou seja, é uma equipe que cede menos chances para os adversários marcarem pelo menos um gol. Porém, a média de gols sofridos do Botafogo é de 0,93, enquanto a média do Ricardo Rezende é de 0,6 aproximadamente, né? Ou seja, o Botafogo ele demonstra, né, o Botafogo principal, ele demonstra que ele, apesar de ceder poucas chances aos adversários, essas poucas chances normalmente resultam em gols. E normalmente os adversários nem precisam de chances claras de gols para poder marcar contra a equipe alvinegra. Agora falando sobre o índice de gols marcados, né, gols esperados que o Botafogo deveria fazer numa partida, o Botafogo profissional ele tem um índice de 1,6. O Ricardo Rezende também. Ou seja, as duas equipes normalmente têm chances de marcar 1 a 2 gols por jogo, de acordo com as suas chances criadas. Porém, a média do Ricardo Rezende de gols realmente marcados, né, gols concretizados, é de 1,7, maior que o seu índice de gols esperados. Ou seja, ele normalmente concretiza as chances que ele cria, ou às vezes ele nem precisa de muitas chances claras para poder marcar gols. Isso é muito importante porque até em momentos que o ataque não vai tão bem, ele consegue marcar gols. Já no profissional, né, o índice de gols esperados 1,6, igual ao do Ricardo Rezende, porém o índice de gols marcados do Botafogo é de 1,37, ou seja, é uma equipe que concretiza muito pouco as chances que ele cria. Ou, se a gente for analisar, né, as últimas partidas, o Botafogo tem criado pouquíssimas chances de gol para poder concretizar, né? E o Botafogo é um problema crônico do Botafogo que vem acontecendo já há muito tempo e que o Marcelo Chamusca não conseguiu resolver. É algo que eu confio bastante também que o Ricardo Rezende consiga ajudar. Bom, agora falando sobre o Lúcio Flávio, né, que vai ser o cara que vai auxiliar, né, do lado do campo o Ricardo Rezende, ele fez as últimas 4 partidas do Botafogo na Série A. Ele venceu um jogo e perdeu 3, marcou 4 gols e sofreu 9. Eu vou detalhar para vocês como que foram os gols sofridos do Botafogo na Série A, nesses últimos 4 jogos, para a gente ter uma noção melhor de que o Lúcio Flávio ele pegou uma equipe muito desorganizada, uma equipe que estava mentalmente estava muito mal, mas conseguiu ainda melhorar algumas coisinhas e fazer com que a gente saísse com um ar de que tem coisa ali que pode ser melhorada e pode sair de positivo podia sair de positivo para a próxima temporada. Principalmente os jovens que foram utilizados, como Cezinha, Matheus Nascimento, Navarro, que fez um golaço contra o Palmeiras, né? E ele fez também um bonito gol contra o Grêmio, com uma bela enfiada do Cezinha, jogador que foi pouco utilizado pelo Marcelo Chamusca, né? A gente vê aí desperdícios de jovens da base que aconteceu nessa temporada, que é algo que pode melhorar com o Ricardo Rezende e com o Lúcio Flávio. Os dois mostraram ter um conhecimento dos jogadores da base muito interessante, saber onde utilizar esses jogadores. O Enio, por exemplo, foi bem utilizado e foi um jogador que mostrou ser muito promissor, foi até utilizado um pouquinho, né, no início da temporada, tudo bem que teve os problemas extracampo, mas é um jogador que foi muito mal aproveitado pelo Marcelo Chamusca. Agora eu vou detalhar para vocês os gols, né, que a gente sofreu na Série A, na reta final. Foram 9 gols sofridos, 2 gols em falhas individuais, né, do Diego Loureiro e Marcelo Benevenuto contra o Ceará. Falhas que geraram de fato gols diretamente. 2 falhas no mesmo jogo. Sofremos 2 gols de bolas aéreas em cima do Benevenuto, que foram os 2 gols que a gente sofreu contra o Goiás, né, que a gente tinha as torres gêmeas, né, Rodrigão e o Rafael Moura. O Botafogo ele também sofreu um gol por infiltração pelo meio da zaga. Aí a gente já fala sobre a partida contra o Grêmio, onde o Botafogo sofreu muitos gols, mas tem um dado interessante para a gente poder entender como foi a dinâmica dessa partida. O Botafogo sofreu um gol por infiltração pelo meio da zaga, né? O time do Grêmio foi fazendo a tabela e conseguiu infiltrar. Foi um gol de falta, um gol de pênalti, um chute de fora da área da intermediária e uma tabela pelo meio sendo finalizada com um chute dentro da área. Então a gente teve 5 gols marcados, 2 de bola parada, né, um de pênalti e um gol de falta. Se a gente for analisar
o índice de gols esperados de cada clube nessa partida, a gente percebe que foram muito similares. Ou seja, o Botafogo criou chances de forma equilibrada em relação ao Grêmio. Ou seja, a partida poderia ter terminado, inclusive, em empate. Por quê? O índice de gols esperados do Botafogo naquela partida foi de 2,17, enquanto o do Grêmio foi de 2,39. Ou seja, as equipes poderiam ter marcado 2 gols e poderiam ter saído no empate, mas no placar real a gente viu uma discrepância muito grande, né? 5 gols marcados do Grêmio, mas a gente percebe ali que o Lúcio Flávio pelo menos conseguiu dar um padrão melhor defensivo para o Botafogo, porque a gente vê muitos gols por bolas, por erros individuais e gols também de pênalti e falta, que são coisas que não influenciam tanto na questão tática, né? Falando sobre, de forma geral, das partidas, em 2 das 4 partidas, o Botafogo criou mais chances de gol do que os adversários, que foi contra Ceará e São Paulo. Agora, sobre bolas recuperadas, né, que é algo que o Lúcio Flávio também conseguiu melhorar bastante, porque o Botafogo era uma equipe pouco combativa na Série A, roubava poucas bolas, era muito apática e muito passiva. Então, a gente percebe que o Lúcio Flávio conseguiu também dar uma melhorada nisso. Por quê? Em 3 das 4 partidas que ele fez com o Botafogo nessa reta final, o Botafogo teve mais recuperações de bola que o adversário, só não teve mais do que o Ceará, né, na partida contra o Ceará. Então você percebe aí que o Lúcio Flávio conseguiu trazer algumas coisas de inovação para o Botafogo, mesmo num período muito conturbado, onde a equipe já estava rebaixada e tinha muitos jogadores, né, com o psicológico muito abalado. Mas é isso, pessoal. Eu quis passar, né, uma visão mais geral e uma visão também um pouco mais detalhada sobre o Ricardo Rezende e sobre o Lúcio Flávio, como que eles podem contribuir para o Botafogo, né, o Botafogo principal dessa temporada. Eu não espero muitas mudanças drásticas, porque é a primeira semana deles com o elenco, mas eu espero algumas pequenas mudanças estruturais e de atitude que podem ajudar muito o Botafogo. Eu confio muito no Ricardo Rezende para poder fazer isso, tanto também na utilização dos jovens da base. Eu não duvidaria dele subir o Matheus Nascimento em alguma partida próxima, caso, né, o Botafogo não consiga achar um técnico no futuro próximo. Eu não duvidaria dele subindo o Matheus Nascimento ou até talvez o Juninho, que são jogadores que têm se destacado muito no Botafogo e têm utilizado também muito a área 14, que é algo que você pode entender mais também no vídeo aqui da Rádio Botafogo, só que não meu, mas do Gui Tática, que é um cara sensacional. Ele explica como que aquela área 14, né, que é a área da intermediária do adversário, pode ser bem utilizada para criar mais chances de perigo para sua equipe poder fazer gols, né? É algo que o Botafogo não tem feito nessa temporada e é algo que o Ricardo Rezende faz bastante. Então, eu espero um desempenho melhor e mudanças estruturais pequenas, mas que vão surtir muito efeito no Botafogo para as próximas partidas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi um vídeo um pouquinho mais longo, eu falei bastante, desculpa, mas eu espero ter conseguido detalhar bastante para vocês sobre o Ricardo Rezende e o Lúcio Flávio. Se você gostou, cara, deixa o like, porque me ajuda muito. E se inscreve na Rádio Botafogo, se você ainda não se inscreveu, eu pedi lá no início do vídeo. Não me desobedeça, se inscreva no canal, porque você vai ajudar muito a Rádio Botafogo. Eles precisam chegar a 34 mil inscritos, porque é uma meta muito importante. Então você fazendo isso ajuda muita gente. E, além de fazer essas 2 coisas, também me segue lá no Twitter, cara. Lá eu trago muitos dados, muitas estatísticas, análises também táticas, né? Tanto coletivas como individuais dos nossos jogadores. Então, você me seguindo lá, você vai ficar bem informado sobre tudo isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Rádio Botafogo, pelo espaço cedido e